Tempestades e bonanças, não temos mais fondais e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, é só pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Sim, foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se os seus joelhos estão no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou aflito. E os seus inimigos será substituído por um hino de vitória. Não perca a cora, não se limite apenas o teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Amados irmãos, bom dia, e a graça, a paz e a misericórdia do Senhor mais uma vez seja abundante na sua vida, na nossa vida, na vida das nossas famílias e especialmente na vida da nossa igreja. Estamos hoje no último domingo do mês de outubro e nesse mês de outubro, como os irmãos bem sabem, nós estamos evidenciando o mês da criança. E nós louvamos e agradecemos a Deus por todas as crianças, especialmente as da nossa igreja, que louvam, que participam, que adoram a Deus aqui no nosso templo conosco. Mas as nossas orações são dirigidas ao Pai por todas as crianças, em qualquer raça, em qualquer língua, que elas sejam grandemente abençoadas pelo Senhor. Nós louvamos a Deus por essa hora, quando mais uma vez nos reunimos como Escola Bíblica Dominical para o estudo da Palavra de Deus, e que essa palavra tão poderosa encontre espaço na nossa vida para uma aplicação bem prática, e que o nosso viver, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar reflitam essa paz que só Jesus Cristo pode nos dar. Vamos orar, irmãos? Pai nosso que estás nos céus e aqui conosco, obrigado por mais um dia que nos dás, por mais uma oportunidade que temos de unir os nossos pensamentos num coro de exaltação ao Teu nome, mas também, ó Deus, a oportunidade que temos de uma forma coletiva de estarmos estudando a Tua Palavra. Obrigado, Deus, por mais um domingo que nos concedes, e aceita, Senhor, tudo quanto será feito nesse dia para a glorificação exclusiva do Teu santo nome. Abençoa cada lar, cada família, cada pessoa que nos assiste nessa manhã, e inspira-nos, ó Deus, a dar
sempre e sempre o nosso melhor para Ti, para o Teu louvor e para a expansão do Teu reino aqui na terra. O nome precioso de Jesus é que nós te oramos, Senhor. Amém, amém e amém. Graça e paz, irmãos. Eu lerei o tema e a divisa desse mês. O tema é Caminhando com Jesus. E a divisa se encontra em Lucas, capítulo 9, versículos 47 e 48, que diz: E Jesus, sabendo que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e disse: Aquele que dentre vós for o menor, esse mesmo é grande. Amém. E que Deus abençoe a todos. Graças e paz, irmãos, cantaremos o hino do canto cristão, número 542, Jesus e as crianças. Cristo tem amor por mim, com certeza creio assim, por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Ama as meninas, ama as meninas, ama as meninas, Jesus o Salvador. Sim, Jesus me tem amor, pois se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer de crianças receber. Ama os meninos, ama as meninas, ama as meninas, Jesus o Salvador. Pra gozar seu rico amor, hei de amar meu Salvador, e desejo anunciar seu amor tão singular. Ama os meninos, ama as meninas, ama os meninos, Jesus o Salvador. Meu Senhor Jesus está ao meu lado e levará ao final o céu de luz, me rasgou lá na cruz. Ama os meninos, ama as meninas, ama as meninas, Jesus o Salvador. Amém. Mateus capítulo 21, versículo 12 a 16. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cabistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disseste: está escrito, a minha casa será chamada da casa de oração, mas vós entendes convertidos e convinde de ladrões. E foram ter com ele no templo os cegos e o coxo. Curou-se, e vendo, estão principais dos sacerdotes e escribas das maravilhas que fazia. Os meninos clamando no templo: Hosana, os filhos de Davi. Indignasse e disseste: ouve o que este dizem? E Jesus disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas do peito te tiraste o perfeito de louvor. Sempre esteve aqui comigo, livrando meu coração do que não é céu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente. E bom no meu coração que eu sou bem. Tchururu, tchururu. Olhando pra você me lembro bem das noites que passei e lutei aqui.
Pensando estar sozinho sem ninguém, não vou perto. E eu, mesmo não sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Cuidaria de sua mão. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Tu és meu, tu és meu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. Senhor Deus maravilhoso, abençoe minha prima, abençoe minha mãe, abençoe meu pai, toda a minha família, abençoe Jesus, amém. A paz do Senhor, queridos irmãos, quanto tempo! Hoje, o Escola 2, a Escola Bíblica Dominical, é com o Escola 2. E as professoras Neide e Débora, nós agradecemos a essa oportunidade. O nosso tema hoje, que iremos compartilhar com vocês, é sobre a fé. Como anda a nossa fé em meio a essa pandemia? Mas antes, eu irei fazer uma oração. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, mais uma semana se inicia, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Que esta semana, Senhor, mais uma semana, meu Pai, graças a Deus, o Senhor esteja guiando nossos passos com sabedoria. Que o Senhor tome a frente de tudo, meu Pai. Que o Senhor abençoe nossos lares, nossas famílias. Te agradecemos também, Senhor, pelo pão de cada dia. Te agradecemos, Senhor, por esse estudo bíblico que irá acontecer. E esses irmãos, Senhor, que estão presentes, assistindo, aprendendo mais sobre Tua palavra, meu Pai. Perdoe, Senhor, nossos pecados, nossas falhas. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Nossa
Nossa fé sem as obras é mortal. Foi assim que o Senhor ensinou. Se o amor realmente não há, nem as obras, nem a fé tem valor. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. Minha fé pode ser intensa, que é capaz de até montes transportar. Sem amor nada posso fazer, só o amor pode a fé consagrar. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. E hoje o nosso estudo bíblico se encontra lá em Hebreus, capítulo 11, versículos do 1 ao 3 e o versículo 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mas como experimentamos, vivenciamos a fé no cotidiano? É uma pergunta que cada um deve fazer a si mesmo, né? Como é que eu experimento essa fé no cotidiano, né? Essa tão falada fé. Então é importante que a gente converse sobre isso. A ideia aqui é a gente estudar a Bíblia juntos, né? Então vamos estudar, vamos ler juntos e fazer as perguntas certas e tentar trazer para a nossa vida, né, essas lições importantes sobre a fé. Então, a nossa experiência de fé, ela começa a partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, né? Quando a gente toma a decisão de seguir a Cristo, de entregar a nossa vida ao Senhor, então a gente começa a vivenciar a fé. E a fé é algo que vai aumentando, né? Que vai crescendo na vida da gente. É um processo também, assim como o processo de santificação, a fé também é um processo. Vai tomando conta e cada vez ganhando mais espaço na nossa vida. Então, a gente crê que o Senhor Jesus morreu por nossos pecados, né? A gente aprende quais são os propósitos de Deus na nossa vida, né? De ser uma família, né? Todos parte de uma única família, a família de Deus. E nós queremos, nós buscamos sempre a semelhança de nosso Senhor Jesus. Então, sobre a fé, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas lições que ela
pode nos ensinar, certo? E aí a gente vai aí acompanhando algumas dessas lições. A primeira lição é essa que a gente está vendo aí. A fé nos revela os planos de Deus e nos dá a certeza de suas promessas e nos aproxima de Deus. Para quem tem uma grande experiência de fé, sem dúvida consegue, né? Afirmar e confirmar, né? O quanto a gente consegue se aproximar mais de Deus e conhecer mais a Deus através da fé. Então é por meio da fé que nós temos a certeza das promessas de Deus, como a gente leu, como o Neide leu lá nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos do capítulo 11, né? É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. É algo bem complicado, tem muitas pessoas que têm dificuldade em acreditar em coisas que não vê. Mas é justamente por isso que a gente chama de fé. É certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir. E a gente confia no poder de Deus, né? Sem a fé é impossível agradar a Deus, como essa música que a gente acabou de ouvir. As nossas ações, elas devem agradar a Deus. E essas ações, elas são justamente o resultado da nossa fé. Então, quando a gente tem quando a gente busca aumentar a nossa fé e a gente consegue, consequentemente, se aproximar de Deus, então a gente consegue entender sua vontade, a gente consegue entender os seus propósitos e, consequentemente, a gente consegue fazer aquilo que agrada a Deus. E a evidência da verdadeira fé na vida do cristão é que leva às boas obras. Então, tudo aquilo que a gente faz com base na fé agrada a Deus. Entretanto, às vezes a gente toma algumas atitudes que são até boas ações, mas quando essas boas ações elas não são resultados da nossa fé, isso não vale a pena. Inclusive o apóstolo Paulo fala que isso chega a ser pecado, quando a gente tem atitudes que elas não são resultados de uma fé em Deus. Então essa é a primeira lição que a gente pode tirar, né, sobre a fé, é que ela nos aproxima de Deus e nos dá a certeza, né, do cumprimento das suas promessas. A segunda lição a fé nos leva a agir segundo a vontade de Deus, considerando Cristo acima de todas as coisas. Então, nós temos aí o exemplo de Abraão e Isaque. Então, Abraão, ele recebeu, Deus falou com Abraão e ele não desobedeceu, ele teve fé. Ou seja, a partir do momento que ele tinha que sacrificar seu filho Isaque, qual o pai e a mãe que tem a fé que Abraão teve de colocar o próprio filho para a morte? Ele acreditava na ressurreição do filho, mas graças ao nosso bom Deus não aconteceu, porque Abraão teve fé, um homem de fé. Também temos o exemplo de Moisés, que trocou o conforto e os tesouros do Egito e foi obedecendo a Deus, levou o povo do Egito, libertou da escravidão. E nessa sua caminhada com o povo do Egito, eles sendo perseguidos pelo exército e pelo faraó, teve um momento que o mar se abriu. Moisés ali, ele não se desesperou não, ele teve fé, ele clamou a Deus e Deus ouviu, porque quando pedimos com fé, Deus nos escuta. Não importa a situação que estamos vivendo, não podemos perder a fé. Então, a partir do momento que Moisés clamou, teve fé, pediu a Deus, o mar se abriu para o seu povo passar. Se perdermos tudo o que possuímos por amor a Cristo, significa que nossa fé estará mais viva do que nunca. Mas uma outra lição muito importante é que a fé
também pode nos levar ao sofrimento. Às vezes, existem aí algumas orientações e mensagens, né, de prosperidade, enfim, e que você, quando tem fé, nada de mal vai te acontecer, né, e às vezes usam até versículos bíblicos, né, para dizer a fé move montanhas. É verdade, mas a fé, como ela é um exercício, né, da vida do cristão, ela também pode nos levar a sofrimentos. A gente não está isento de sofrimentos devido por ter fé. Pelo contrário, a fé também pode ser a causadora de seus maiores problemas nessa vida terrena. E a própria Bíblia, ela deixa isso muito claro. Ela não só fala dos exemplos positivos, né, das pessoas, dos heróis da fé, de quantas coisas positivas alcançaram, mas ela fala também de alguns exemplos no próprio capítulo que a gente está lendo, que é o capítulo 11 de Hebreus, a partir do versículo 37 até o versículo 38, fala de várias coisas que aconteceram com pessoas que exercitavam a fé, mas que sofreram. Então, por exemplo, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Então, assim, eram servos de Deus, eram pessoas que tinham fé, mas que viveram situações como essas que a gente viu agora. Então é bom a gente pensar sobre isso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né, de pandemia, né, de doenças. Às vezes a gente vê pessoas erradamente dizendo: eu tenho fé, eu não vou ficar doente, eu não vou pegar a Covid-19 porque eu tenho fé em Deus. E a gente sabe que não é bem por aí. A fé não nos isenta de sofrer alguns problemas, muito pelo contrário. E a gente pode justamente exercitar a nossa fé nesses momentos de dificuldades, nesses momentos de problemas. Uma lição também muito importante é: a fé nos faz vencer grandes batalhas e alcançar milagres extraordinários. Lá na Bíblia tem muitas passagens de personagens bíblicos de grande fé que venceram grandes batalhas, feito Daniel, Sansão, Raabe, Davi. Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Por quê? Porque ele adorava ao nosso Deus. Então, a partir do momento que ele desobedeceu ao rei, ele foi jogado, mas ele não perdeu a fé. Ele não foi comido pelos leões, porque Deus mandou um anjo para tapar a boca dos leões. Também tem outras passagens. Davi, com a sua fé, conseguiu matar um leão. Davi, com sua fé, conseguiu derrubar o gigante. Se olharmos para o hoje, como anda a nossa fé? Nós não podemos perder a fé. Esse ano de 2020 está sendo um ano muito complicado para todos, onde todos têm que ficar em suas casas por causa da Covid-19, onde igrejas estão fechadas, mas a igreja somos nós. Então não podemos perder a nossa fé, não podemos nunca desanimar. Vamos seguir os exemplos desses personagens, feito Daniel, Sansão, Raabe, Davi, Moisés, Abraão e muitos outros. E a última lição que a gente pode, aprender sobre fé, última nesse momento agora, porque tem muito mais que a gente pode aprender sobre fé. Mas por hoje a gente vai ficar nessa quinta e última lição, que é a respeito da perfeição.
às vezes a gente pensa que ter fé é sinônimo de perfeição. Uma pessoa que tem muita fé é uma pessoa perfeita, é uma pessoa exemplar, é uma pessoa que não erra. E muitas vezes a gente não para nem para pensar que todas essas pessoas que a gente conhece as histórias bíblicas lá, né, heróis da fé, pessoas que tiveram experiências grandiosas de fé, de grandes vitórias, né, nas batalhas, essas pessoas elas eram tão imperfeitas quanto nós somos. Têm a natureza pecaminosa tanto quanto nós. Então também tiveram seus momentos de medo, seus momentos de dúvidas, de incertezas, de insegurança, né? A diferença é que deram espaço, deram lugar à fé, e essa fé prevaleceu sobre os medos, sobre as inseguranças, sobre as incertezas. Então, a gente precisa entender que a fé, ela não vai fazer de nós pessoas perfeitas, mas ela vai nos mudar sim, ela vai nos transformar. A fé, a verdadeira fé, ela pode nos conduzir a um novo padrão de vida e nos levar à santificação. Então a gente muda, a gente cresce e a gente amadurece a partir das experiências que a gente tem de fé. Como a gente viu logo lá no começo, a fé, ela nos aproxima de Deus. E na medida que nós nos aproximamos de Deus, nós conhecemos a sua vontade. E quando nós conhecemos a sua vontade, o nosso modo de viver, ele vai ser regido por esse princípio de fazer a vontade de Deus, que a gente sabe que é melhor, que é perfeita. Então, é importante a gente lembrar também que a fé não muda os desígnios eternos do nosso Deus. Ou seja, ela não sobrepõe a sua soberana vontade. Então, a vontade de Deus, ela sempre prevalece, né? E a nossa fé, ela está submetida, ela deve estar submetida à vontade de Deus. Às vezes pode parecer algo assim tão difícil o exercício da fé, mas se a gente pensar que a gente está vivendo sob os cuidados de Deus, e quando a gente está perto de Deus, a gente não fica inseguro e nem com medo. A gente tem confiança de que Deus está cuidando, de que Deus está guardando, que os desígnios dele são perfeitos e são os melhores, e cabe a nós buscar cada vez mais confiar nesse Deus, né? Lembrando que a gente é imperfeito e que a gente deve viver sempre na dependência de Deus. Então por hoje é isso, que a gente possa estar buscando realmente exercitar a nossa fé, buscando conhecer um pouco mais, estudar mais sobre fé. Esse capítulo todo de Hebreus, versículo 11, fala muito sobre fé, que a gente possa dedicar do nosso tempo para essa leitura, para reflexão sobre o que essa passagem traz para a gente, e que a gente possa trazer para a nossa vida, no dia a dia, o exercício da fé cristã. Amados irmãos, é com grande alegria que podemos mais uma vez repetir a grande e célebre frase que o grande servo de Deus, juiz, profeta Samuel expressou: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu gosto muito desse texto porque ele se aplica literalmente na vida de cada um de nós como família e especialmente como pessoa. Deus tem nos guardado, tem nos protegido e tem nos dado vitória. Então eu quero agradecer a Deus, porque mesmo entendendo que não merecemos coisa alguma da parte dele, ele continua a nos abençoar. Então a Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Mas quero também agradecer aos irmãos que participam conosco da Escola Bíblica Dominical, enviando os seus comentários, curtindo, dando a informação de que estão participando de alguma maneira dessa
importante escola, ou seja, a maior escola do mundo, que é a escola bíblica dominical. Que a palavra de Deus esteja centralizada na vida de todas as famílias. Quero agradecer também aos irmãos que, mesmo reiniciando os nossos cultos presenciais, aqueles que ainda estão depositando seus dízimos, as suas ofertas na nossa conta, na conta da igreja, e isso tem dado possibilidades para continuarmos fazendo o trabalho que estamos fazendo. Então, louvo a Deus pela vida e a fidelidade dos irmãos que estão fazendo com que o reino de Deus seja estabelecido de uma maneira bem especial. Queremos agora lembrar aos irmãos que não esqueçamos de orar uns pelos outros, daqueles que estão doentes, daqueles que estão carentes, daqueles que estão desanimados. Então, oremos uns pelos outros, a fim de que o Senhor nos fortaleça e façamos isso tudo na base do amor. Queremos convidar aos irmãos para estarem conosco logo mais às 18 horas no nosso culto de celebração e adoração ao nosso Deus e proclamação da sua palavra. Então, todos os irmãos estão sendo convidados para estarem aqui conosco hoje às 18 horas e continuaremos também a transmitir o culto via YouTube. Então, venham, nós temos lugares especiais, separações dentro do protocolo, nós temos uma entrada e uma saída, nós temos álcool 70 para facilitar a higienização, temos tapetes que também estão apropriados para fazerem a higienização dos nossos pés, e todos, logicamente, sendo vestidos, né, com as suas máscaras, para que nós não extrapolemos nenhum dos nossos protocolos, aliás, que os nossos governantes estão a nos impor. Então, estejamos juntos mais uma vez hoje à noite para a celebração. E eu quero nesse instante também agradecer a Deus, porque nesse mês de outubro nós enfatizamos o mês das crianças. Queremos agradecer a todas as professoras, professores de crianças que trabalham com essa classe aqui na igreja, tanto na escola bíblica dominical como no culto infantil à noite. Que Deus abençoe não só as crianças, mas também aos seus professores, e de uma forma bem especial a todas as crianças que estão participando das nossas programações via internet. Então, que Deus continue a ministrar-lhes graça e mais graça, e que essa graça alcance também cada um dos seus familiares. Deus abençoe as crianças e especialmente os lares de cada uma dessas crianças, que elas possam conviver em um lar abençoado pelo Senhor, um lar onde haja amor, compaixão e respeito entre todos os componentes dessa família. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, como é maravilhoso, Senhor, saber
do teu cuidado, da tua proteção sobre todo o teu povo espalhado na face da terra. Obrigado, meu Deus, por essa manhã, quando mais uma vez nos reunimos para celebrar o teu nome, te adorar em espírito e em verdade, e principalmente através dessas crianças, ó Deus, que estão crescendo e ainda crianças já fazem parte do teu rebanho. Abençoa cada uma delas, fortalece a sua vida física, a sua vida emocional e a sua vida espiritual. Dá-lhes, ó Deus, a partir dessa tenra idade, a segurança de que Tu és o Senhor, e estarás com elas cada dia de suas vidas. Ouve-nos, ó Deus, porque te oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Pelo sol da manhã, obrigado.